Olá, pessoal. Eu me chamo Israel Ferreira Santos, egresso do PG Letras UFMA e venho hoje, nesta apresentação, falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi durante o período que estive no programa. Então, fiz parte da linha de pesquisa Análise e Descrição do Português Brasileiro. Para desenvolver o meu trabalho, eu tive a orientação da doutora Georgiana Márcia, a quem eu devo muita gratidão pelos ensinamentos, pelo apoio e por todo o suporte dado durante a minha pesquisa. O meu trabalho foi intitulado Não Falo Assim, Mas Eles Falam, uma análise geossociolinguística da concordância verbal em terceira pessoa do plural na mesorregião norte maranhense. E ele foi desenvolvido aí entre 2019, que foi o período que eu entrei no programa, e 2021, que foi o período da conclusão, né, da defesa da minha dissertação. Participar do programa foi uma experiência incrível para mim, tanto para o meu crescimento pessoal, quanto para o meu crescimento profissional. E hoje eu só tenho a agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus, a minha orientadora e também aos meus professores, que durante todo esse período me ensinaram coisas que hoje eu levo para a minha vida pessoal e também para a minha carreira. Bom, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, ele teve como objetivo investigar a variação da concordância verbal de terceira pessoa do plural na mesorregião norte maranhense. Aqui nós chamamos a variação, né, a concordância verbal de terceira pessoa do plural de CV3PP. E para nós desenvolvermos esse trabalho, nós lançamos mão aí dos dados do Atlas Linguístico do Maranhão, o ALIMA. O nosso trabalho foi desenvolvido com foco na mesorregião norte maranhense, mais especificamente em três municípios, São Luís, Raposa e Pinheiro, que são os três municípios pontos de inquérito do ALIMA, né, do Atlas Linguístico do Maranhão. Objetivos específicos. Nós objetivamos identificar fatores linguísticos e extralinguísticos que ocasionam a variação, né, da concordância verbal em terceira pessoa do plural nos municípios de São Luís, Raposa e Pinheiro. Objetivamos também propiciar uma visão espacial da concordância na mesorregião norte maranhense a partir do mapeamento dos resultados em cartas linguísticas. Objetivamos também fornecer dados do fenômeno em questão para estudos futuros sobre dados das demais mesorregiões do Maranhão e também objetivamos contribuir para a sistematização descritiva das particularidades da variedade maranhense do português brasileiro. Bom, para desenvolver o nosso trabalho, nós lançamos mão dos pressupostos teóricos metodológicos da dialetologia e também da sociolinguística. A dialetologia é um ramo dos estudos linguísticos que tem por finalidade identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma língua se diversifica conforme a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica. A geolinguística, né, que é o método por excelência da dialetologia, ela tem por tarefa recolher de forma sistemática o testemunho das diversas realidades e aspectos dialetais presentes em um determinado espaço. Com relação à sociolinguística, né, sabemos que a sociolinguística é um método de investigação que objetiva examinar os fatores linguísticos e extralinguísticos, chamados grupos de fatores, condicionadores das variantes, né, que a seu turno se constituem em duas ou mais formas alternativas da língua à disposição do falante. Bom, com relação à concordância verbal em terceira pessoa do plural, nós observamos que os trabalhos que foram tidos como base mostram que a regra da concordância é uma regra variável, né, aqui no Brasil. E os trabalhos que investigam esse fenômeno têm mostrado que a concordância verbal no português brasileiro, ela ora se aplica e ora não se aplica, e que essa variação ela será aí
influenciada por determinados fatores linguísticos e também extralinguísticos. Com relação à nossa metodologia, a mesorregião norte maranhense foi a selecionada para fazermos a investigação, e como eu falei anteriormente, essas 3 cidades são os pontos de inquérito do projeto Atlas Linguístico do Maranhão. Então, elas foram as consideradas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Com relação ao nosso envelope de variação, nós consideramos as 2 variantes, né? Variantes com marcas da concordância verbal, de terceira pessoa do plural, e variantes sem marcas da concordância verbal de terceira pessoa do plural. Com relação às variáveis independentes que nós utilizamos para observarmos o comportamento do fenômeno, elas foram divididas em variáveis linguísticas e extralinguísticas. As variáveis linguísticas utilizadas foram a posição do sujeito em relação ao verbo, tipo de verbo, traço semântico do sujeito, paralelismo formal, saliência fônica, que foi subdividida em nível 1 e nível 2. Com relação às variáveis independentes extralinguísticas, nós consideramos a localidade, sexo, faixa etária e a escolaridade. Com relação ao nosso corpus, como eu mencionei anteriormente, ele advém do questionário geral do Alima. Então, para a recolha dos dados, né, dos nossos dados, nós fizemos aí utilizamos todos os questionários do projeto para que nós pudéssemos aí recolher a ocorrência do uso da terceira pessoa do plural. Com relação aos informantes, essas características que foram atribuídas aqui, que nós consideramos no nosso trabalho, foram características que já haviam sido atribuídas pelo próprio projeto, né? Então, os informantes foram pessoas naturais das localidades, os informantes, uma das obrigatoriedades, né, era que tivessem pais também naturais da localidade, que não tivessem permanecido muito tempo fora dessas localidades, foram informantes que possuíam nível fundamental de ensino, né, de primeira a quarta série, e também nível superior, apenas aqui, especificamente em São Luís. Foram homens e mulheres, divididas em 2 faixas etárias, faixa etária 1 de 18 a 30 anos e faixa etária 2 de 50 a 65 anos. Bom, com relação à transcrição e tratamento dos dados, nós fizemos as transcrições, né, grafemáticas, seguindo aí os parâmetros que foram estabelecidos pelo projeto Atlas Linguísticos. Nós fizemos também uma revisão minuciosa dessas transcrições, inclusive daquelas que já haviam sido feitas pelo próprio projeto, né? Após essa revisão, nós fizemos a decodificação, né, desses dados, das variáveis, para que nós pudéssemos depois utilizá-los no programa computacional, que nesse caso aqui foi o Goldvarp. Aqui falando um pouco sobre a análise e discussão dos dados, ao todo nós tivemos 1.171 dados recolhidos durante a nossa pesquisa, né? E aí, desse total, nós tivemos aqui a divisão da seguinte forma: 818 dados nesses dados foram registrados aí a presença da marca da concordância verbal. Já em 353 dados, nós vimos a ausência de marcas da concordância verbal. Então, para este estudo, nós consideramos aquelas ocorrências em que houve a presença de marcas da concordância. Então, aqui falando um pouquinho sobre as variáveis que foram selecionadas na rodada dos dados do programa Goldvarb, nós temos aí localidade, nós temos sexo, posição do sujeito em relação ao verbo, traço semântico do sujeito, saliência fônica, paralelismo formal e escolaridade. Que nesse caso aqui nós fizemos uma rodada separada para o município de São Luís, visto que foi o único município a ter informantes com nível superior de ensino. Desses fatores considerados, apenas faixa etária e tipo de verbo não foram considerados como influenciadores para o uso das marcas de concordância, segundo o programa computacional utilizado na nossa pesquisa. Aqui nós trazemos agora alguns resultados, né, dessas variáveis que foram selecionadas.
Iniciamos com as variáveis linguísticas, e aí nós temos a posição do sujeito em relação ao verbo, onde nós teremos aí o sujeito oculto como o sujeito que mais influencia né, percentualmente, mais influencia o uso da marca de concordância. Em seguida, nós temos o sujeito anteposto, e o sujeito pós-posto foi aquele tido como o que não influencia o uso da marca de concordância. Temos aqui a carta linguística, né, já que o nosso trabalho ele traz essa perspectiva, né, da dialetologia também, então os nossos resultados estão aqui também demonstrados por meio de cartas. Então, aqui a carta linguística 1 tem aqui mostrando como ficou distribuída essa variação, né, com o uso da concordância verbal na mesorregião em análise. Com relação ao traço semântico do sujeito, nos foi revelado que o sujeito com traço mais humano, ele favorece mais o uso das marcas de concordância, enquanto o sujeito com traço menos humano, ele desfavorece. Aqui nós temos a carta linguística, que mostra também como ficou a distribuição na região pesquisada. Temos também a saliência afônica, e aí nós vamos perceber que na saliência afônica temos dois níveis de saliência, né? Nível 1 e nível 2. O nível 2 é o nível em que se percebe mais a diferença, né, entre na forma do plural. Então, nesse caso aqui, foi nesse nível 2 de saliência afônica que nós percebemos onde houve a maior influência para o uso da marca de concordância, enquanto no nível 1 nós vamos perceber que não houve influência. Temos aqui a carta mostrando como que se deu, né, a distribuição, considerando a saliência afônica. Com relação ao paralelismo formal, os dados revelaram que a presença de marcas de plural nos sintagmas nominais, né, no sujeito, essa presença, ela influencia para o uso da marca da concordância nos verbos em terceira pessoa. Já quando há essa ausência de marca de plural, essa ausência ela influencia também o não uso da concordância. Aqui nós temos a carta linguística, que vai mostrar como está distribuída, como ficou distribuído esse dado, ou esses dados, né, como estão distribuídos. As variáveis extralinguísticas que nós consideramos, as que foram tidas como relevantes para a ocorrência do fenômeno, foi localidade inicialmente, né, tendo São Luís em primeiro lugar, né, os informantes de São Luís foram os que mais utilizaram a marca de concordância. Em seguida, tivemos aí Pinheiro, e depois tivemos o município de Raposa como os informantes que menos utilizaram as marcas de concordância. Temos aqui a carta linguística, também mostrando como ficou dividida, né, a distribuição desses dados. Com relação ao sexo, nós obtivemos aqui como resultado que as mulheres são as que mais fazem uso dessa marca de concordância nos verbos, enquanto os homens são os que menos usam. Temos aqui também a carta linguística, que mostra como ficou distribuída, como ficaram distribuídos esses dados nessa mesorregião. E como São Luís foi a única cidade em que nós tivemos informantes de nível superior, fizemos uma rodada separada, e essa rodada separada indicou que a escolaridade foi o fator que mais influenciou o uso da concordância, né, das marcas de concordância. Então, informantes com nível superior de ensino foram os que mais utilizaram as marcas de concordância nos verbos em terceira pessoa do plural. Temos a carta linguística aqui mostrando como ficou a distribuição, né, em São Luís. Bom, com relação às variáveis não selecionadas na rodada geral, nós temos a variável linguística tipo de verbo, que nós consideramos, né, que talvez fosse um fator que influenciasse o uso das marcas de concordância. No entanto, os resultados mostraram o contrário. Então, os verbos aqui em Terras Maranhenses não influenciam o uso da marca de concordância nos verbos em terceira pessoa do plural.
Fizemos aqui uma distribuição também desses dados na carta, né, uma carta linguística. A variável extralinguística também que se mostrou que não influencia foi a faixa etária. E isso nos deixou um tanto curioso, né? Assim como a localidade nos acendeu uma certa curiosidade, também a faixa etária nos deixou um pouco curioso, porque em outros estudos esse fator ele influencia o uso da marca de concordância. Aqui no nosso trabalho, esse fator ele foi considerado como não relevante para o uso de marcas da concordância com verbos em terceira pessoa do plural. Temos a carta linguística também, que mostra como esses dados ficaram distribuídos. Bom, e as nossas considerações. Após o nosso estudo, né, após concluirmos o estudo, nós percebemos que o fenômeno da variação da concordância verbal em terceira pessoa do plural aqui no Maranhão, ele segue algumas tendências que acontecem em outras regiões do país, como em Goiás, como em Salvador, né, Santa Catarina. E alguns resultados que foram encontrados aqui dialogam, né, corroboram com alguns resultados que foram encontrados nessas outras regiões em alguns trabalhos que nós trazemos para a nossa pesquisa. Identificamos algumas particularidades que indicam questões que merecem investigações mais aprofundadas. Eu até mencionei a questão da faixa etária. Também uma outra questão que nos deixou um tanto intrigado foi o fato de que a localidade Raposa foi tida como a que menos influenciou o uso da concordância, né? Inicialmente pensávamos que fosse aí uma das cidades que mais favoreceria pelo fato de estar aqui na zona, na região metropolitana de São Luís, mas os dados mostraram que Raposa foi a cidade cujos informantes, perdão, menos favoreceram o uso das marcas de concordância. Então, outra questão também que a gente, né, considerou é que pretendemos ampliar ainda mais o detalhamento das influências, não apenas dos fatores aqui adotados, como também de outros fatores que não foram considerados nesta pesquisa. Então, limitamos os nossos fatores até pelo tempo de pesquisa que foi estabelecido, mas nós pretendemos ampliar esta pesquisa e considerar outros fatores para termos aí uma visão mais ampla sobre o comportamento do fenômeno. Então, assim, acreditamos que com este estudo contribuímos para a ampliação do conhecimento tanto das particularidades linguísticas do português falado no Maranhão, quanto do português falado no Brasil. Então, esses foram os resultados que nós encontramos na nossa investigação. Como eu falei, o trabalho já nos deu muitas indicações, né, e outras inquietações de que futuros trabalhos precisam ser feitos e, né, precisa se ampliar essa visão sobre o fenômeno aqui em terras maranhenses. O meu muito obrigado e até breve.